Boa noite, meus amigos. De novo, nós estamos aqui reunidos para mais uma palestra online. Nós não sabemos quando voltaremos a nos encontrar, em que condições nós voltaremos, mas enquanto isso não é possível, nós vamos continuar desse jeito, não é mesmo? E hoje nós temos a grata satisfação de apresentar em nossa casa a Franciele Pasquim. Ela esteve aqui o ano passado. Ela é da cidade de Tupã, uma professora universitária, frequentadora da Casa Espírita União Espírita Allan Kardec, lá em Tupã. E ela trabalha como evangelizadora na Casa Espírita, é palestrante, quem já assistiu à última palestra dela, gostou muito, né? Lembra dela com a mochila nas costas? E membro da USE. Hoje ela entra com a palestra. Entra e coopera. Nós, aqui reunidos, vamos nos preparar para recebê-la, vamos harmonizar o nosso ambiente. Vamos fazer uma prece, nós, reunidos, eu aqui, vocês aí, mas vamos sintonizar no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus, e agradecermos por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos. Somos gratos, Pai, por esta oportunidade. Somos gratos por mais um dia em que nós estamos reunidos e podemos usufruir, sim, das mensagens, das palavras, dos ensinamentos que esta jovem irá nos trazer. Pedimos, ó Pai, por todos aqueles que aqui se encontram, prestando atenção nesta palestra. Pedimos pela nossa palestrante que seja abençoada e intuída na melhor maneira de nos transmitir o que cada um necessita. E pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que se encontram doentes em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no nosso planeta. Acima de tudo, nós seguimos, Pai, com muita fé de que tudo vai dar certo, porque temos Jesus no leme desta grande nave chamada Terra. Obrigado, Pai. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agora, vamos apresentar agora ao vivo nossa palestrante. Franciele, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Seja pessoal. muito bem-vinda. E você vai ficar com a tela só para você agora. Fique à vontade. Tá. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muita paz e muita saúde. Espero que todos estejam bem em seus lares e que possamos, partilhar um pouquinho desses ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, motivados, principalmente. Todo dia é um dia, e mais do que nunca, nós temos sentido a importância e o valor de cada dia em nossas vidas, De fato, não saberemos o que vai acontecer amanhã, e isso nos faz ainda mais aproveitarmos o tempo presente. E a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo, inclusive para mim, que estou falando primeiramente, é que a necessidade, e mesmo neste momento em que nem todos estão tão animados ou perseverantes, mas que possamos a cada dia, de alguma maneira, auxiliar uns aos outros. Agradeço, viu, Marcos, o convite, a sua esposa, para poder conversar um pouquinho com vocês, Uma pena não estarmos juntos fisicamente na casa de oração de vocês. Realmente, a última vez que estivemos juntos, estávamos num salão, com várias pessoas, e eu havia levado a mochila. É até bom você ter lembrado, porque posso em algum momento aqui relacionar alguns dos aspectos que nós já abordamos naquela oportunidade, e que também nos auxilia a entender esse tema, porque o Espiritismo,
ele nos possibilita o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim em cada um de nós. E mais do que isso, nos proporciona ferramentas e instrumentos para que possamos ser a cada dia melhores e a cada dia termos em nós a fé, a esperança renovadas. Mas isso não significa, né, que outros sentimentos também habitam em nós. Né? Então, esse é o desafio da nossa existência corpórea, esse é o desafio de cada um, em todos os aspectos de sua vida. Entra e Coopera, o título é de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, essa mensagem eu havia feito uma reflexão sobre ela em outro momento e trouxe novamente apenas um trechinho dela para poder abordar outros aspectos para a nossa reflexão. Tá? Entra e Coopera é uma passagem do Evangelho e que possamos também refletir um pouquinho sobre a nossa condição atual. O que temos feito na cooperação, nessa transformação em que o planeta Terra tem passado, e como será que nós temos sido agentes de transformação, agentes do bem, ou nós estamos também, como a multidão, muito atormentados nas dificuldades, nos obstáculos, esquecendo de ver a lição. E nós vamos identificar que a cada dia nós nos comportamos de uma maneira diferente. E a não repetição de erros significa que nós estamos no caminho certo, né? Da maturidade, em especial a maturidade espiritual que nós tanto almejamos. Mas como nós vamos saber se nós estamos acertando ou errando? Principalmente, né, pela nossa consciência e pelos frutos também que temos colhido de alguma maneira. E principalmente, às vezes nem é tanto o fruto resultado, mas o livramento que a gente tem de situações e circunstâncias que não nos seria positiva. Então, a ausência do mal em nossa vida já diz muita coisa sobre o nosso caminhar. Porque às vezes a gente identifica também situações como um mal, e ela às vezes é um bem. Então, é uma reflexão inicial para que nós possamos realmente, num olhar, como se a gente estivesse olhando para o espelho, quem sou eu nessa história, né? Como eu tenho me comportado. E a doutrina tem muitos elementos, muitas narrativas importantes para que nós possamos realmente fazermos essa reflexão. Então, eu estou com a minha colinha aqui, viu, gente, do lado. Em Atos dos Apóstolos, há o seguinte capítulo, no versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Para quem leu, né, o Paulo e Estevão, que é uma obra para quem não leu precisa ler, e quem leu sempre acaba lendo de novo, porque é uma obra muito emocionante e que deve ser melhor conhecida, né, por todos nós. Nesse livro, há a trajetória de um espírito. Saulo, né, um espírito muito agressivo, com as suas convicções, muito fervoroso nas suas convicções, que acaba prejudicando a vida de muitas pessoas. E que, a caminho, né, depois de várias histórias, não vou dar o spoiler, né, não vou falar o final do livro, mas a ideia é que nessa história há a transformação espiritual de Saulo, que ao longo do caminho se torna Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus. Então, nessa história a gente vai perceber, em especial nesse trechinho do Atos dos Apóstolos, a ideia desse espírito que pergunta a Jesus, né? O que queres que eu faça? Muitos de nós temos nos perguntado exatamente isso.
meu Deus, né? O que a gente vai fazer agora? O que o Senhor está querendo nos dizer? E a gente começa, né, a colocar também essas indagações num momento de crise, num momento de desafio. Porque se a nossa vida tivesse todinha estabilizada, dificilmente a gente olharia para cima, né, e falaria: ah, Deus, tá tudo ótimo, né? Então, esse momento tem sido um momento de muita conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. É como se cada um de nós tivesse que perguntar: Deus, né? Nesse caso, Jesus, Deus, o que queres que eu faça? E Jesus também havia respondido, né? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, não adianta eu pedir e ficar imóvel na inércia, esperando que alguma coisa caia do céu. Então, nessa frase aí, já tem um indicativo de que é preciso ação. E essa ação é ação no bem, justamente. Então, neste momento em que todos nós, não há exceções, todos nós estamos, de alguma forma, em sofrimento. Uns mais, outros menos, uns com maiores sofrimentos materiais, outros com menos sofrimentos materiais, outros com maiores sofrimentos psicológicos, emocionais, com a saúde, com familiares doentes. Então, todos nós estamos no mesmo momento. Todos temos alguma dor. E isso nos iguala frente a essas adversidades. É algo que não tem ainda uma cura, algo que nós não sabemos como cada corpo vai reagir. Então, essa ideia é justamente para que nós possamos entender. É preciso um ajudar o outro naquilo que o outro necessita. Então, o que eu tenho sobrando, eu tenho que partilhar para aquele que está em dificuldade. Porque para nós espíritas, hoje, nós temos uma condição, mas amanhã podemos estar numa outra condição diferente. Já estivemos, talvez estaremos. Então, não há nada permanente em nossa vida. Tudo pode mudar a todo momento. Então, façamos mesmo do nosso dia esse momento de entender o que eu tenho, aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu posso doar, qual necessidade que as pessoas ao meu redor têm. E isso também, gente, não envolve só a questão material, pode ser qualquer ajuda, principalmente ajuda moral mesmo, emocional, psicológica. Há muitas formas de ajudar e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, neste momento, Jesus diz, né, a Saulo arrependido, Paulo, para que ele levante-se e vá até a cidade, entre e vá continuar a missão que eu lhe proporciono. Então, queria relembrar esse trechinho para a gente pensar um pouquinho. Justamente na estrada de Damasco, que foi esse momento que está no Atos dos Apóstolos, é que a gente percebe, né, o quanto ainda nós, cada um de nós, temos desse personagem, Saulo, né? Às vezes nós temos muito orgulho de termos alguma opinião, de acreditarmos que a vida tem que ser vista de uma maneira, às vezes até brigas, né, por questões políticas, questões de até times de futebol, né? A gente coloca tanta coisa na nossa vida como prioridade e elas são apenas acessórios. Elas não nos constituem espiritualmente falando. Muitas vezes a gente perde amizade com várias pessoas por questões que estão externas a nós. Perdemos a oportunidade de conhecer pessoas por limites de religião. Então, esse modo da gente ver a vida, muito semelhante a de Saulo. Rigidez, o orgulho, o egoísmo, o autoritarismo. Então, isso nos conduz ao quê? Ao sofrimento. Porque isso não faz com que nós, de certa forma, consigamos
cumprir nosso planejamento reencarnatório. Então, é nesse momento na estrada de Damasco em que Saulo, de alguma maneira, se arrepende, se rende a Jesus. Então, esse é o momento da pandemia. Nós temos que nos render, né? Por mais que a gente fique assim, não queira aceitar, não tenha aquela resignação quanto a gente precisaria ter, mas não adianta. Porque é algo que está para além da nossa força, da nossa capacidade de resolver. O que nós podemos fazer diante disso? Nos proteger, né? Cuidar da família, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. É o máximo que nós podemos fazer. Então não adianta ter a rigidez, ter o egoísmo, o orgulho, porque isso só vai realmente nos prejudicar, porque nós só temos o dia de hoje. Nessa mudança na estrada de Damasco, em que Saulo se rende e se abre, né, àquilo que Jesus lhe propõe, que é uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. Ele vai se tornar Paulo e deixar toda aquela roupagem a parte, como diz Haroldo, né, a vida, ela mói o nosso orgulho. Então, nesse momento, Saulo ficou para trás, nasce novamente, como se tivesse um batismo, né? Vamos pensar na simbologia do batismo, que é a ideia de renovação espiritual. Então, é um momento que você vai pensar e ver a vida com outros olhos. Então, ele se desprende de tudo aquilo que pesava, para quem assistiu a palestra da mochila. Então, vamos pensar, cada um de nós, né? Tudo aquilo que nos pesa. Se eu sou uma pessoa impaciente, esse é o momento que nós vamos ter que fazer o quê? Um exercício, né, diário para desenvolver um pouquinho da paciência. E não é fácil, né, gente? Eu falo por mim, mas realmente a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Vamos reclamar, vamos ficar bravos, mas no fundo isso vai acabar nos educando como espíritos, educando a nossa parte emocional, nossa parte psicológica, nossa parte espiritual. Porque não há o que se fazer. Tem que se esperar. E tem que se esperar fazendo a melhor forma, se protegendo da melhor maneira. Bom, então continuando aqui. Então é nesse momento que nós estamos passando aí quase que um calvário, se nós formos ver na simbologia, né? Até de Jesus, um momento de dificuldade, de obstáculo. O que nós podemos extrair desse momento, né? O que Saulo, que é o personagem, a parte, vamos colocar assim, a parte sombria. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, encontra com Jesus. Depois de reconhecê-lo como tal, pergunta: assim perguntei, que queres que eu faça? Então, cada um de nós, se fôssemos como Saulo, porque nós temos muitas características de Saulo, né? A impaciência, a convicção, o extremismo, às vezes, na forma de pensar, ser irredutível, ser inflexível, rebelde. Quem nunca, né? Nós temos esses traços, mas nós precisamos nos transformar. Transformar, né, essa forma de pensar, porque ela não combina, sobretudo, com o mundo de regeneração. Então, esse momento que nós estamos vivendo é uma lição que precisamos todos nós passar para que nós realmente sejamos esses moradores dos mundos das novas eras, né? Do mundo mais ditoso, do mundo de regeneração, que é o mundo onde cada pessoa dá o seu melhor e oferece ao outro o que realmente o outro necessita. Então, nessa perspectiva, nós vamos nos assemelhar nesse momento, deixando Saulo, né, o homem velho, para trás, nos tornar Paulo. E a cada dia perguntar: Deus, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Veio esse problema para mim. Ao invés de falar, por que esse problema veio comigo? Gente, não estou acreditando. Por quê? Fala assim, por que não? Por que não? Eu sou diferente de quem?
para eu não ter esse problema? Nós somos iguais nesse sentido de provas e expiações. Todos nós vamos ter uma dor, um sofrimento. Nós aceitando ou não, nós vamos ter que passar. Então, ao invés de perguntar por que eu, nossa, eu sou a pessoa que sempre tem um problema. Não, olha para o lado, todo mundo está passando por uma dor, todo mundo está passando por um problema. Então, a gente tem que perguntar, diante desse problema, Deus, o que queres que eu faça? Como que eu vou resolver isso? E se eu não for capaz de resolver isso sozinha, que eu peça ajuda para quem saiba, né? Que eu peça ajuda para os meus amigos, para a doutrina espírita, né? Nos seus representantes. De alguma maneira, eu preciso procurar a ajuda e ser também a pessoa que as pessoas procuram para ser ajudada. Isso é importante. É ser esse agente de transformação em um momento tão obscuro quanto a gente vive. Então, Paulo e nós, Paulo convertido e perguntando a Jesus, o que queres que eu faça? O que ele fez quando entrou na cidade? Começou a adorar o Cristo e a trabalhar por ele. Já imaginou, gente? É como você deixar tudo que você é para trás e se tornar uma nova pessoa seguindo ao Cristo. Imagina, você vai deixar tudo o que você tem, né? Vamos pensar numa vida missionária, como a do Chico Xavier, ou um pouquinho mais recuado no tempo, a ideia de Francisco de Assis, né? Que abriu mão de todos os seus bens e foi viver uma vida na humildade para poder servir e partilhar o pão. Então, na nossa vida, nós também fomos convidados forçosamente a abrirmos mão daquilo que nós achávamos que era segurança, que era felicidade. E nós fomos ver que não é isso. Não basta somente o que nós temos. É preciso focar no que nós somos. E o que nós somos independe do que temos. Então, eu não posso me sentir menor porque eu não tenho determinada bem material. Eu tenho que me sentir, dentro da minha capacidade, o melhor para mim. O melhor para as pessoas que partilham comigo. O melhor que eu desejaria encontrar toda vez que eu saio na rua. A gente quer ser atendido como nos lugares? Bem ou mal? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Nunca fez tanto sentido, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Sempre, é um mantra quase, a gente tem que pensar e viver isso. Tem uma historinha muito interessante para nós espíritas. Diz que uma mulher foi falar com Chico Xavier. Chico, olha, estou com um sofrimento, meu Deus do céu, uma dor muito grande. O que foi, minha irmã, né? Chico com aquela paciência dele, né? E ela foi falar assim, nossa, eu tenho um marido maravilhoso, Chico. Ele já ficou assustado, né? Porque geralmente as pessoas vão falar, não, começa a reclamar, né? Eu tenho um marido maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, no trabalho ele é sensacional. Ele ficou assim, mas o que será que vai vir dessa história, né? Ele só tem um defeito, Chico. E o Chico falou, qual defeito? Falou assim, ele não é espírita. Imagina, gente, o que vocês falariam? Essa historinha foi contada pelo Haroldo. E o Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita. E ele diz assim, mas isso não é um defeito. Se ele não é espírita, é porque quem precisa de espiritismo é você. Por quê, gente? O espiritismo é para quê mesmo? É para a gente se melhorar, é para a gente se transformar. A gente chega no espiritismo por duas vias, ou o amor ou a dor, não é mesmo? Geralmente a gente vem pela dor, porque está incomodando alguma coisa em nós. Aí a gente vai buscar saber o que é. Então, se essa pessoa, o único defeito dela é ser espírita, que bom, sinal que ela já aprendeu a ser um homem de bem. É isso que nós buscamos com o espiritismo, não é entender apenas fenômenos mediúnicos, saber da reencarnação, saber para onde vamos, de onde viemos, é mais do que isso.
é esse conhecimento todo nos transformar e que essa transformação possa transformar outras pessoas, não pela religião somente, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. É esse o verdadeiro valor do Espiritismo em nossas vidas. Transformar-nos, para que nós possamos nos transformar e transformar a vida de outras pessoas de alguma maneira. E muitas vezes no sigilo e sem identificação. A verdadeira caridade, não é mesmo? A verdadeira caridade, ela é feita sem que ninguém saiba. Não é necessário que quem faz o bem, quem pratica o bem, é o maior beneficiado, porque é o devedor de outra vida, não é? Se a gente acredita no mecanismo da reencarnação, significa se hoje eu posso doar, em outros momentos, eu era a pessoa que recebia a doação. Então, não vamos achar, né, que estamos fazendo obras grandiosas sem pensar que é nosso dever, Evangelho segundo o Espiritismo, o dever de praticar o bem, o dever de fazer o melhor. E fazer o melhor porque é bom fazer o melhor. Não por interesse ou pensar que, eu quero ter meu tijolinho no céu, né? E até tem uma outra historinha antes de passar para o próximo tópico, que uma médium, eu até contei isso em outro momento, uma médium foi indagada por algumas pessoas sobre quantos bonusórios ela tinha. E ela falou, não, eu não vou perguntar isso para a espiritualidade, né? Mas aí, pela insistência, a espiritualidade intuiu e disse, mostrou para ela. E ela ficou meio assim de falar. Sabe o que a espiritualidade mostrou para ela, gente? Um 0, bem grande. E ela ficou assim, pensativa, mas ela agradeceu a espiritualidade. Por quê? É isso. A mediunidade é uma forma de nós ajudarmos as dívidas também que nós já tivemos em outro momento. Não é? E é uma forma de caridade, despretensiosa, deveria ser. Porque é uma forma de ajudar o próximo, ajudar tanto os espíritos bons, como também os espíritos que estão à ausência do bem, né? Os espíritos obsessores, de alguma maneira. Porque eles também precisam de ajuda. Eles também precisam conhecer o caminho do bem. Então, o médium, ele é uma conexão, uma ajuda. Claro, temos quem tem essa faculdade mediúnica tem todo o apoio da espiritualidade, mas ele também se sente dessa maneira como alguém que precisa fazer esse trabalho. É uma necessidade do seu planejamento reencarnatório. Não é só um dom, mas é um reajuste, né? Uma reparação. Assim como todas as nossas profissões, viu, gente? A mesma profissão que te tornou uma pessoa com dignidade, com força de trabalho, talvez tenha sido, pelo mesmo mecanismo, né, da reencarnação, algo que te distanciou do bem. Então, tá aí a reencarnação que nos faz arrepender, reparar e expiar esse momento. E futuramente, já estamos, utilizar desse dom para transformar, melhorar e contribuir, para que as pessoas também possam sentir bem, felizes, não é mesmo? Há uma historinha também muito interessante que vai destacar. Vou fazer a pergunta para vocês. Pena que eu não vou poder ver as carinhas fazendo sim ou não, tá bom? Gente, pensem comigo. O que é mais fácil ser bom? É melhor para a gente ter paz, tá? Ser uma pessoa calma, ter bondade só no coração. Você sozinho, com a sua mochilinha, lá no topo do Himalaia, né, a montanha, ou você com a sua mochilinha, imagina 25 de março em São Paulo, no dia quase na véspera de Natal, com as pessoas comprando.
Várias pisando no seu pé, empurrando, querendo pegar sua bolsa? Aonde é mais fácil aí cooperar para o bem? No Himalaia ou na 25 de março? Bom, eu já tenho a minha resposta. Com certeza seria no Himalaia, não é? Eu ia até meditar lá. Eu ia meditar, fazer uma respiração, né? Eu ia orar muito. Então, olha como nós, muitas vezes, pensamos na bondade como a ausência de problema, de obstáculo e de desafio. Não, não. Não é isso. Na doutrina espírita, nós vamos perceber que é muito fácil cooperar com Deus, né? Em meio à tranquilidade, por exemplo, do Himalaia. Imagina. A natureza e você. Nada mais. É fácil a gente ser virtuoso num ambiente onde todos são virtuosos, onde todo mundo é amigo, não é bom isso? Mas o Espiritismo nos mostra que a gente precisa transformar o mal em bem. Que nós precisamos ter esse compromisso de compartilhar a verdade com quem não conhece a verdade. Ser bom com quem é bom com a gente, ok. Ser bom com quem não é bom com a gente, ponto positivo. Isso dá bônus no nosso lar. Não é mesmo? Porque a vida é um contraste. Não significa que nós não vamos ficar chateados, decepcionados, frustrados, desanimados. Faz parte do nosso lado Saulo. Lembra no comecinho da história? Saulo faz parte, o homem velho. Mas nós já estamos conseguindo ver o outro lado. É o lado que é preciso nos desapegar. Quanto mais desapego, menos dor, menos sofrimento. Então é isso que a gente precisa rever em nossa vida. O que pesa, por que pesa? Porque eu sinto tanta necessidade de determinadas coisas. Fazer essa reflexão, né, tal qual está lá, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, o conhece a ti mesmo, que é esse olhar para dentro. E dentro também está o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. A gente precisa abrir, né, o coração e perguntar: Deus, o que queres que eu faça? Em todas as situações de nossa vida, perguntemos: Deus, o que queres que eu faça? Tentando identificar isso, compreendendo o que eu tenho de bom, o que eu tenho ainda que precisa ser melhorado, eu posso começar a cooperar. Mas eu não vou esperar, né, estar como o clima do Himalaia, tranquilidade e paz. Não teremos isso. Vai ser em meio às dificuldades da nossa vida em que vamos ter também que auxiliar. Se alguém está com muita fome e me pede um pão, eu vou falar assim: ai, calma só um pouquinho, você pode passar 8 horas da noite, porque aí eu vou ter terminado aqui o meu compromisso, aí você volta que eu te dou ajuda. A ajuda é na hora que a pessoa precisa. Claro, tem urgências e tem coisas que não são urgentes. Aí a gente precisa avaliar cada uma delas. Então, se o problema chega, o problema é nosso. Se alguém nos pede algo, é porque nós temos como ajudar. Não vamos esquecer disso, gente. Às vezes é algo que a gente fala: poxa, mas eu não vou conseguir ajudar. Mas se a gente pensar um pouquinho mais, nós vamos lembrar de pessoas que podem nos ajudar a conseguir ajudar aquela outra pessoa. E se cada um fizesse a sua parte, nós teríamos com certeza o mundo que nós almejamos, que nós queremos habitar. Que é o mundo ditoso, né? Que é o mundo de regeneração, que todos nós, espíritas, falamos muito. Só que o mundo de regeneração, ele está onde? Dentro de cada um de nós. Quando nós fazemos o bem, quando nós cooperamos com o bem, mesmo
que na nossa perspectiva o outro não mereça, mas o trabalho que a gente está prestando é para Deus, para Jesus, o governador da terra. É para eles, né? Para eles que nós estamos trabalhando. Então não importa quem é, importa o que nós estamos fazendo, como nós estamos cooperando nesse mundo. O que nós temos feito? Não sei se a minha amiga aí, Cidinha, está assistindo a palestra, não sei. Mas, até nos últimos estudos que eu tive, a gente também conversou sobre a questão dessa caridade, da cooperação. Então, há no judaísmo uma forma de ajudar, que é o tzedakah, que é a ideia de você partilhar, você ajudar com aquilo que a outra pessoa necessita. E quando essa pessoa pede, você agradece por ter ajudado. Vocês já sentiram isso? De ajudar alguém, mas no fundo você se sentiu ajudado? E você agradece por ter tido a oportunidade de contribuir para aquela pessoa? Então, gente, é esse o mundo que nós necessitamos criar, né? Em nossas vidas, viver isso. É realmente não ver a ajuda como, nossa, eu estou fazendo uma coisa valiosa. É ver a ajuda como algo natural, parte do nosso dia. O que eu posso fazer nas situações? Mas nós vamos errar muito também, tá? Nós estamos no caminho. Precisamos realmente fazer valer, né, nossa existência, nos transformarmos a cada dia no homem de bem, que tanto a doutrina nos fala, e caminharmos com Cristo, nas menores coisas, nas pequeninas coisas, né? Então, por exemplo, nesse ainda exemplo do tzedakah, é a ideia de você oferecer uma ajuda para alguém para que ela prospere. Então, imagina, um amigo seu quer começar um empreendimento. Se você tem a possibilidade de auxiliar ele com algum equipamento, com algo que ele necessita, se você pode fazer isso, faça. Se você sabe de uma oportunidade de emprego que tem tudo a ver com uma pessoa que você conhece, manda o link, fala com essa pessoa. Você lê um livro que você acha que vai ser útil para alguém, compartilha. Não acumule, não guarde, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Mas compartilhe aquilo que faz sentido, sobretudo para você. Se fizer para você, fará para outras pessoas, que farão para outras pessoas. E é essa corrente de cooperação que nós necessitamos no mundo atual. Não dá mais para viver cada um numa bolha. Não dá mais. A gente já percebeu que esse não é o modelo de vida que nos faz bem, ele só nos adoece. Então, esse momento é um momento que nós precisamos, né, refletir sobre cada uma dessas coisas. Então, um exemplo, eu estou finalizando já, viu, gente? Enaltecer o valor das pessoas. Isso é bom, né? Geralmente a gente fica muito na crítica, no julgamento. Enalteça, fale bem das pessoas, mas fale com verdade. Fale o que você sente de verdade em relação às pessoas. Coopere com a palavra certa, silencie no momento certo. Porque o que sai da minha boca, eu tenho responsabilidade. Então, que eu fale realmente aquilo que edifique, que construa. Claro, isso não significa que nós também teremos os nossos deslizes, né? Os nossos caprichos, as nossas vaidades. Nós somos seres humanos. Também ter essa humildade de reconhecer que nós não acertamos o tempo todo, mas que façamos o melhor a cada dia. Então, ainda sobre isso, né? Há uma passagem no Evangelho de João que nós podemos trazer para o nosso dia. Tudo, né, que está no Evangelho é possível de ser reinterpretado. No mundo, mas não do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, é necessário essa busca pelo reino de Deus, pela parte espiritual, para que nós edifiquemos esse mundo que queremos habitar. Não adianta ficar estacionado, esperando as coisas acontecerem. Diante disso, o que eu posso fazer?
Dentro da minha casa, eu posso ser um agente transformador, compartilhando boas mensagens, ligando para pessoas amigas, familiares. Isso vai modificar o dia de alguém. Isso que é o importante para a nossa vida, né? Partilharmos. Então, o reino de Deus, em Mateus 6, 24, 34, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, é a conquista do reino de Deus que se inicia onde? Dentro de cada um de nós. Então, eu quero viver num mundo de regeneração, eu tenho que conhecer a mim mesmo, partilhar o que eu tenho de bom, dar o melhor de mim para as pessoas. A partir daí, eu vou a cada dia mais sentir esse mundo de regeneração próximo de mim. Porque eu estarei o quê? Imantada, eu estarei nessa atmosfera de pensamentos mais positivos. E quando tiver um pensamento um pouquinho diferente, eu vou conseguir contornar, eu não vou ficar, né, no abismo a maior parte do tempo. Eu vou cair, mas eu logo vou levantar e vou pensar o que eu posso fazer para melhorar essa situação em que eu estou. Como eu posso ajudar essa pessoa que vem até mim. Isso é importante, isso é o reino de Deus, né? Essa mudança nossa que vai possibilitar a mudança de outras pessoas e que, né, e quem sabe, nossa maior esperança, novas gerações. Então, eu sendo exemplo aqui, vai repercutir nas pessoas que conviveram comigo, que conviverão com essas pessoas que conviveram comigo, e aquilo vai virando o quê? Uma grande família, né? Porque nós somos realmente irmãos em Jesus Cristo. Então, é essa família universal que nós podemos aí tentar, de alguma maneira, vivenciar a cada dia mais. Todos nós estamos conectados de alguma maneira, né? Então, quando um cai, nós também caímos. É nesse sentido de conexão. Então, é preciso que nós pensemos a cada dia mais sobre o quanto nós temos cooperado para o bem. Quanto de bem eu tenho colocado na minha vida? Ser espírita não significa ser uma pessoa boa. Não é verdade? Porque ser espírita, falar que eu sou espírita, não significa que eu sou homem de bem, que eu sou uma pessoa boa. A gente deseja que sim, né? Mas não é a religião, a marca, né? Não é isso. É as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que falamos. É isso que nos torna pessoas de bem. O espiritismo é um instrumento que para nós é o melhor instrumento. Mas nós podemos ser o sal da terra, né? O sal que dá sabor, que possibilita, né, a preservação das coisas, principalmente as coisas boas, na nossa forma de ser, sobretudo. Então, ser espírita sim, mas vivenciar o que o espiritismo nos propõe, que é a renovação íntima, que é a renovação dos nossos sentimentos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, e daquilo que nós vamos oferecer também ao mundo. E, para finalizar, né, pensar que cada um possui algo, uma potencialidade, algo muito positivo e que pode auxiliar alguém. Talvez você não reconheça o que você tem de melhor dentro de você. Mas você tem. Todos nós temos algo positivo e que vai contribuir para que esse mundo de regeneração chegue, finalmente, né? Principalmente com a nossa mudança de atitude. Então, é necessário que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, o bem, ele contagia. Quando eu faço bem para alguém, essa pessoa faz bem para outra pessoa, que faz para outra, que faz para outra.
Gente, isso é compartilhar, né? Nesses momentos da rede social, eu compartilho um vídeo, a pessoa gostou? E se fosse a minha atitude? Minha atitude repercute na vida de outra pessoa que, por essa atitude, vai ajudar outra pessoa. É isso que nós necessitamos, de um mundo onde as pessoas cooperem. Então, ao invés de a gente só perguntar, Deus, o que queres que eu faça? Nós já sabemos a resposta. Entra e coopera. Então, cada um de nós, temos que entrar e cooperar da maneira como nós podemos. E eu já estou finalizando. Não sei se eu passei do tempo, meu Deus. O mundo de regeneração, então. Só um exemplo para a gente finalizar. Se eu vejo alguém triste, primeira coisa que eu deveria perguntar, e se fosse eu? Segunda coisa, o que eu faria se eu visse alguém triste? O que eu poderia fazer para mudar o estado dessa pessoa? Para ela se sentir melhor. E a decisão que eu tomar, que seja a melhor possível. Que eu não dê só um pedacinho do que eu tenho de bom. Que eu dê tudo o que eu tenho de bom para o outro. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é só partilhar. Só vou, partilhar um pouquinho só. Não é partilhar tudo. É ser inteiro em cada coisa que nós fazemos. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar para todos, que nós possamos, de fato, cooperarmos com Jesus, primeiramente nos transformando, e que a nossa transformação possa possibilitar a transformação de todos que estão ao nosso redor. Que nós também, tenhamos a humildade de aprender uns com os outros, de saber o momento exato de pedir ajuda e de ajudar. Todos nós somos necessitados, todos nós precisamos, de carinho, de atenção, todo mundo quer se sentir especial, e nós precisamos também fazer com que as pessoas sejam especiais na nossa vida, para que a nossa vida realmente tenha mais sentido, e, sobretudo, que possamos vivenciar um pouquinho do que Jesus nos deixou, que não foi um caminho fácil, sua história nos revela isso, mas foi um caminho com muitas flores, com muitos perfumes, e essas flores, esses perfumes, foram o bem praticado. E é isso que nós deixaremos, quando partirmos daqui. Só o bem que fizemos. Muito obrigada, gente, muita paz, que vocês possam aí ser acolhidos nas necessidades que vocês têm, mas sobretudo que vocês também possam ser agentes aí de transformação, de cooperação e que leve também o bem a outras pessoas. Muita paz para todo mundo. Boa noite, obrigada. Obrigada, Franciele. Eu que agradeço, viu? Não sei se eu passei um pouquinho do horário. Não, você... Eu fiquei olhando ali no time. Eu fiquei preocupada, mas aí... Não, eu agradeço muito a sua participação, brilhante palestra. O recado é esse mesmo, nós temos que cooperar para que podemos continuarmos nessa escalada, Chega de aprendizado, agora está na hora da prática. Verdade. Como a gente sempre brinca aqui, que é os semeadores da última hora, Então, não tem mais tempo. Ou vai agora, ou não vai, Então, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Tá certo. E a gente agradece você por 2 vezes. Você ter indicado a Aline Cristina, foi maravilhosa, e a sua palestra. A Tucana está bem servida de palestrante. Ah, que bom. Ela é ótima mesmo. Grande cantora. E não podemos, antes de encerrar, voltarmos aqui ao agradecimento da Franciele. Você falou para 2 públicos, viu, Franciele? A gente costuma dizer aqui, aqueles irmãos que estão assistindo pelo Facebook, e os nossos irmãos espirituais desencarnados que estão lá na nossa sede, aqui em Birigui, A transmissão é simultânea, tanto para os encarnados
como para os desencarnados. E com certeza também adoraram a sua palestra, viu? Que bom. Feliz. E nós vamos agora, então, fazer a prece de encerramento, tá bom? Uhum. Então, nesse momento, se pede a espiritualidade amiga que nos ajude, que nos ampare, agradecendo sempre a todos pela possibilidade de estarmos aqui, recebendo as energias positivas da espiritualidade, colocando em cada um de nós aquele conhecimento em que precisamos para continuarmos nessa escalada evolutiva. Agradecemos ao Mestre por nos proporcionar a sua governança, colocando em cada um de nós aquilo que tem que ser feito para o nosso aprendizado. Não podemos deixar de agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, na sua justiça divina, e que Ele possa, no momento em que achar o mais adequado possível, permitir que a espiritualidade superior nos ampare, nos ajude nessa transição difícil, dolorosa, mas necessária para a nossa purificação. Agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, aos irmãos desencarnados e encarnados que estiveram conosco na noite de hoje. Que assim seja. Obrigado, Franciele. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.